Alô, alô, escabrautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vim bater um papo. Eu vim bater um papo, um papo de livre. Na verdade, eu vou botar o título desse vídeo de Publiquei meu primeiro livro. Vai ser um papo sobre isso. Publiquei o 999. Se você tiver interesse em comprar, é uma ficção histórica, se passa no século X, tem uma temática muito religiosa, muito forte, como vocês veem, tem uma cruz aqui, tem o número 999, que é o ano onde se passa a história. A história tem todo um clima de apocalipse eminente, apesar de se passar na Idade Média, é o apocalipse acontecendo na Idade Média. Pois é, lê o livro que você descobre. Ah, cara, foi uma jornada muito longa para eu publicar esse livro. Eu comecei a escrever ele em 2016, em junho, maio de 2000, junho ou maio? Agora eu tô na dúvida. Tem um post no meu Instagram com o dia que eu comecei a escrever a planejar o livro, e foram 6 anos, né, no fim das contas, de 2016 para cá. Eu não escrevi durante 6 anos, na verdade eu terminei a primeira versão em 2019 e reescrevi em 2020, reescrevi em 2021, 2022, né, a gente publicou. Isso, obviamente, passei por um processo editorial. O Moacir, meu editor, que se dedicou nesse livro tanto quanto eu, tem muito dele aqui, tanto quanto tem de mim. Na realidade, tem de nós dois e da nossa vivência como escritores nesses últimos 7 anos, 8 anos, que é o tempo que eu me dedico à escrita. É uma coisa curiosa, né? Eu comecei a escrever tem 8 anos. Eu sempre penso em pouco tempo, porque a maioria das pessoas que eu conheço escreve desde sempre, né? Apesar de que eu mergulhei na escrita, e quando eu decidi ser escritor, eu sou uma pessoa meio exagerada, assim. Então, tipo, eu passei a viver a escrita. Eu tinha um outro trabalho, mas agora eu vou ser escritor, e eu nem seguia em trabalhar na linha da minha formação, que eu sou formado em História, e fui me dedicar a aprender a escrever, e por sorte eu conheci pessoas maravilhosas nesse início, Michel, Tamires, e eles me permitiram que eu aprendesse com eles, o Moacir, é claro, né, que até hoje é meu editor e meu melhor amigo. Então, a partir disso fui conhecendo muita gente através dos projetos que eu acabei criando, nessa angústia e nessa ansiedade de aprender a escrever. E eu falo ainda até hoje para minha esposa, que é pouco, quando eu falo para as pessoas, né, que é pouco tempo que eu escrevo. Minha esposa sempre diz, cara, não dá mais para sustentar essa história que tu escreve há pouco tempo, não, que é 8 anos, né? Eu parei para pensar, é quase uma graduação, um mestrado e um doutorado, né? Então realmente não dá. E eu vivi meio que isso, assim, né? Porque eu fiz pós-graduação em escrita, né? Eu fiz 1 milhão de projetos com escrita, eu me dediquei bastante, assim, como editor, especialmente, que foi fundamental no desenvolvimento da minha escrita, né? Como editar outras pessoas, ler os textos de outras pessoas. E eu coloco isso nos meus cursos, né? Eu sou professor de escrita hoje em dia, né? Aproveitei a minha formação de professor em história, né? Mas não necessariamente para dar aula de história, mas sim para dar aula de escrita criativa, que é o que eu amo fazer. É, na verdade, assim, esses últimos anos, né, e tentar viver de arte tem sido uma, uma sessão de altos e baixos, assim, né? Acho que todo mundo no Brasil deu uma pirada nos últimos anos, né? A gente teve uma sessão de extrema-direita, a gente tem caos no nosso país, né? De 2018 para cá tem sido muito difícil ser feliz plenamente, mas acho que todo mundo, depois da pandemia, desenvolveu algum grau de ansiedade ou depressão, coisa que eu já tinha antes, e obviamente foi agravado nesse cenário. E quando você adiciona um problema, por exemplo, de carreira, né? Você vai olhando para as carreiras das pessoas e para a sua carreira e para a idade que vai passando, né? E, e é muito complexo, assim, porque ao mesmo tempo que meus projetos foram dando certo, eles não foram dando certo numa medida de se tornarem uma profissão, né? A maior parte das pessoas que vive, que escrevem no Brasil, eles vivem de outras coisas, né? Você tem uma segunda profissão. Eu fui meio insano e decidi viver da escrita, né? E obviamente não só da escrita, não é só de escrever livros que eu vivo. Eu dou cursos, eu pego editais de arte, né? Dou aula, dou mentorias, a gente vai fazendo tudo, mas freela é foda. Quem trabalha de freela vai se identificar, porque uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, e quando você tá mal é a hora que você questiona todas as coisas que você estava fazendo, os planos que você tinha, e até mesmo o sucesso que você tem. Por exemplo, o 999, para quem está vendo esse vídeo e não sabe, ele é a maior campanha de literatura de ficção do Ceará e a segunda maior campanha de literatura no Catarse do Ceará, né? A campanha que era de maior de literatura de ficção era do meu amigo Adam Spinto, campanha que eu adorei divulgar e apoiar, e tem entrevista com ele aqui, e espero que ele consiga passar a minha muito em breve. A outra campanha que tem é uma campanha de literatura de não ficção, um livro que fala sobre as ruas de Fortaleza e tal.
E foi um puta feito, assim, né? Foi uma campanha que bateu R$ 24 mil, ela bateu 150%, ou seja, a gente bateu a meta, mais metade da meta, todas as metas estendidas que a gente tinha foram alcançadas. E você pensa que isso automaticamente deixaria alguém plenamente feliz e satisfeito e venci, mas na verdade é só o começo de alguma coisa, né? E talvez essa seja a grande angústia que persegue quem trabalha com arte, ou pode ser uma coisa exclusiva minha, e aí eu deixo o espaço para vocês comentarem aqui se vocês sofrem dessas mesmas coisas. Mas eu terminei. Eu consegui a grana para publicar meu livro. Aí agora eu tenho que publicar o meu livro. Eu publico meu livro, eu vou mandar o meu livro para as pessoas, e agora eu tenho que ansiosamente aguardar para que essas pessoas leiam o livro e tenham um feedback, uma vivência a partir desse livro. Mais do que isso, né? Eu tenho que essas pessoas leiam, porque no fim das contas a literatura funciona dessa forma, né? Uma pessoa lê, essa pessoa indica para outra pessoa, aquela outra pessoa vai lá e compra o livro, e quando você consegue fazer isso de uma maneira gigantescamente volumosa, né? Alguém famoso, aí de fato você consegue fazer vendas reais do seu livro. Senão, é um trabalho de formiguinha, né? Você vai vendendo um livrozinho aqui, passa dias sem vender, na verdade eu ainda não faço a menor ideia de como eu vou vender esse livro. A verdade é essa, assim, eu fiz várias cópias a mais, tem bastante cópia, que sobrou justamente que a campanha foi o sucesso que foi, mas eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer, porque se tem uma coisa que eu nunca aprendi, né, apesar de estar bastante tempo nas redes sociais, foi a vender. Eu já fiz um curso de escrita, que eu não soube vender bem, o próprio Escambau e o Escamba Clube, né, para quem não conhece, a gente tem um projeto no Catarse que financia 4 revistas, que é um projeto foda, assim, e isso eu não sou só eu que faço, tá, eu posso ser o fundador ou o gatilho disso, mas nem de longe sou o principal responsável por ser incrível do jeito que é, mas a gente basicamente trabalha, ensina escrita e uma visão de literatura e um espaço de debate, de discussão que não tem igual. Sinceramente, eu não conheço, gostaria de conhecer. Se você souber outro espaço que seja similar ao Escamba Clube, me mostra, que eu vou adorar fazer parte. E a gente cobra baratíssimo por isso, porque a gente tem uma visão de que a literatura tem que ser democrática, que ela tem que alcançar mais pessoas. E a gente nunca soube vender, assim. Eu acho que a gente tem um número, provavelmente, um dos maiores projetos de literatura independente do Catarse é esse, mas ele nem de longe, digamos assim, é um valor financeiro, ou tem um alcance até mesmo em volume de pessoas que eu acho que potencialmente ele deveria ter, assim, porque a gente não é muito bom em vender as coisas, nós nunca fomos muito bons em vender as coisas, nós somos muito bons em ensinar escrita, em discutir literatura, em partilhar as coisas, mas vender é um bicho muito próprio, especialmente vender na era da rede social, né? Acho que a gente teve uma grande modificação e em termos de carreira de autor, mesmo os autores que estão em editora, eu vejo o trabalho que essas pessoas têm em rede social, né? Não existe esse escritor hoje em dia, né, que só escreve, até existe assim, né? Você vai encontrar uma galera ali da Companhia das Letras que escreve lá e publica o livro, e é isso, mas a maioria dos escritores está nas redes sociais, está tentando vender o livro, e eu tô, né, meio overwhelmed, qual, não sei, a palavra, falta, meu Deus, que babaquice, eu usei uma palavra em inglês, mas é isso, né, sou sobrecarregado disso, né, desse novo mundo de esperar as leituras, de ter que buscar formas de vender esse livro, de ter projetos que eu considero muito bons, que não me trazem um retorno financeiro, né. Acho que no fim das contas tudo cai muito para isso, né? Dinheiro é uma parada foda, né? Por mais que você não seja uma pessoa materialista, viver de arte no Brasil é uma coisa irreal, assim, simplesmente. Não é muito difícil, né? Você é um sorteado, um sortudo que né? Não estou dizendo que a pessoa que consegue isso é sua sorte, tá? Normalmente a pessoa que consegue isso, a pessoa trabalha muito e aí ela tem a sorte do trabalho dela ser notado. Não se iluda que só com a sorte você vai conseguir. Tem que ter muito trabalho, mesmo quando se tem sorte. Mesmo quando se tem sorte, tem muito trabalho. Então isso frustra, né? No fim das contas, chega nesse ponto financeiro, se torna algo frustrante. E eu já ouvi de escritores, assim, grandes do Brasil, assim, falarem pra mim que, tipo, você não ganha dinheiro com livro, né? Você ganha dinheiro com palestra, você ganha dinheiro com roteiro, por exemplo, mas com livro você só ganha dinheiro quando você tem 5, na realidade 10 livros publicados. Aí a cauda longa do livro, ela começa a fazer uma diferença, né, no volume, né? Quando você lança um novo livro, todos esses outros 10 livros que você tinha anteriormente são mais vendidos, então isso começa a render mais, mas não é realidade para um autor independente, né? Mas é essa questão, né? Essas frustrações, eu estou devaneando, né? Viajando, é o meu vídeo, é o YouTube, eu tô ali. É isso, assim, e vai gerando essas frustrações. E eu, né,
os meus amigos mais próximos da literatura vão saber que, vez ou outra, eu quero desistir, né? Isso já é um meme dentro da nossa comunidade literária, que uma época do ano eu desisto, né? E ultimamente, esses últimos dias, bizarramente, né, na estreia do meu livro, me veio, né, antes do lançamento, que vai ser dia 25 de agosto, se você for de Fortaleza e tá vendo esse vídeo, o lançamento vai acontecer, independente de eu desistir da literatura ou não, mas coincidentemente, né, após o lançamento, após um catarse super bem sucedido, me veio essa angústia, né? Hoje eu tô falando esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo um pouco como uma catarse desse pensamento. Talvez nem sei se publique. Se tiver publicado, você diz, olha, tu publicou. Mas é difícil, é isso, assim, é difícil. E é mais difícil ainda porque não envolve só meu trabalho, né? Envolve o trabalho de várias outras pessoas que me ajudaram gigantemente e você se sente um pouco ingrato com todo mundo que se esforça ao redor, né? Que tá meio que na mesma peleja que você, né? Mas não é ingratidão, né? Cada um com as suas nós. Então, assim, é complexo. É complexo lançar um livro e tentar vender um livro, e meio que vira um gatilho, né? Vira um gatilho dessas angústias que estão sempre ali rastejando. Elas estão sempre ali. E, curiosamente, eu sei que isso não é uma coisa exclusiva minha. Eu vi outros autores já falando sobre isso, né? Porque quando você lança, você fica num limbo, né? E você vai nesse lugar de que você tem que vender o livro e você tem que esperar as respostas das pessoas. E isso tudo... E existe 1 milhão de outras coisas pregressas a isso. E quando você soma essa angústia, que é uma angústia muito violenta, em cima disso, é um peso enorme, né, que o autor sofre. Então, assim, cara, é muito difícil, assim, é muito curioso e é maravilhoso ao mesmo tempo, assim, sabe? Você vai recebendo feedback das pessoas e você vai construindo coisas e as pessoas vão demonstrando as experiências que elas tiveram com sua obra, e isso é simplesmente fantástico. Então é uma gangorra muito, muito cruel, assim, que tem coisas extremamente positivas e coisas extremamente negativas sempre pendendo, né? E você fica ali meio que frágil no meio. E no fim das contas, a verdade é que são poucas as pessoas que são privilegiadas para viver de arte, de um trabalho como esse, né? Seja produção de conteúdo para o YouTube, seja, né, dando aulas de arte, ou dando palestras, ou comunicando, ou mesmo da venda do produto em si, né, que elas produzem como arte. E justamente porque são tão poucas pessoas, no fim das contas, é 1 milhão de pessoas fodas, trabalhando de maneira foda, uma vai ter a sorte de se destacar, né? E aí você tem outros 1 milhão de fatores que vão cooperar para isso, né? Certos rostos, certos padrões estéticos, certos espaços geográficos que podem ou não favorecer a você nessa hora. Mas não se resume exclusivamente a isso. Eu não sei muito bem porque que eu comecei a gravar esse vídeo. Eu acho que eu só queria falar isso, assim, que hoje bateu uma vontade de desistir. Eu falo, e normalmente quando bate a vontade de desistir, eu vou sempre falar pro Moacir, pra Gabios, meus melhores amigos, porque, enfim, né, são as pessoas que partilham esse mundo comigo. Ambos têm uma visão muito mais madura, eu diria, do que eu em relação à arte e à literatura e à escrita, no sentido de que eles são plenamente conscientes de que não dá. Não que eu não seja consciente, não dá para viver disso, né, viver financeiramente disso. E não que eu não seja consciente disso, mas eu sou talvez um pouco mais sonhador, ou um pouco mais... Eu não sei, eu tenho essa coisa, assim, né, de idealista, né, tolo. Eu não sei qual é a palavra especificamente, mas isso foi uma coisa que eu sempre fui muito consciente, né, de quão é difícil. Mas mesmo você sendo consciente do quão é difícil, é muito difícil não se abater o tempo inteiro, né? Então, às vezes, se abate. E aí, nesse momento, eu tô nesse lugar, assim, sabe? Tipo, será que vai ser meu último livro? Sinal, fica mais exclusivo ainda para você comprar. Eu faço como piada, mas na verdade é uma crise existencial real, pessoal. Será que vale a pena continuar dando murro em ponta de faca? Será que eu vou ser aquele meme, né? Aquela arte que coach adora compartilhar, que é o minerador que está minerando, e aí ele desiste, e aí ele estava bem pertinho do tesouro? Será que eu vou ser esse, né? Eu vou ser o que vai até o final, né? É muito angustiante, você se perde um pouco nessas coisas, né? Será que já está bem ali? E quando eu digo bem ali, não é necessariamente ficar rico ou fama, né? Eu acho que essas são coisas que eu não necessariamente almejo, mas estabilidade, acho que talvez essa seja a palavra. Acho que muita gente busca isso, né? Por isso que as pessoas investem anos da vida dela estudando para concursos, né? Às vezes doloroso, às vezes danos psicológicos são sofridos nesse processo, mas
a estabilidade, especialmente num país como o nosso, né, que flutua tanto, e é algo que as pessoas buscam, né? E especialmente trabalhando com arte, né? Trabalhando freelancer, é o sonho do freelancer ter alguma estabilidade naquilo que faz. Eu queria partilhar um pouco das minhas angústias, né? Faz tempo que eu não faço nenhum vídeo desse tipo aqui, né? Além de crítica e de comentário de coisas. E aí eu queria só partilhar um dia de bad meu, que eu não sei se vai ser um dia, se vai ser uma semana, ou se vai ser permanente, ainda está para ser avaliado. De qualquer forma, esse livro saiu, né? Eu não me sinto desapontado ou nem triste nesse sentido, porque foi algo realmente com o qual eu trabalhei, é algo do qual eu sou muito orgulhoso e e, e acho que às vezes é isso, né? Às vezes são ciclos, etapas. Às vezes eu tive essa minha etapa como escritor e seja algo que eu vá deixar um pouco mais em segundo plano e tentar outras coisas, ou não, né? Às vezes essa crise passa. Mas eu queria saber se eu não estou sozinho. Deixem aqui os comentários de vocês, né? Vocês se identificam com toda ou alguma dessas loucuras que eu falei nesses 17 minutos de vídeo, se é que vocês viram esse vídeo inteiro de lamúrias de um escritor. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de conversa, peçam que eu faço mais. Eu adoro falar. Às vezes eu tô sozinho. Ah, moto passando. Essa moto, ela foi um símbolo muito forte durante as lives, onde eu terminei de escrever o 1999, que era a moto que trazia segurança pra gente, que é o segurança da rua passando. Então olha, esse vídeo está seguro agora. Mas é isso. Era só um desabafo, era só um bate-papo. Se você se identifica, deixa os comentários. Se você não se identifica. E eu vou deixar nos comentários também o link caso você queira comprar esse livro. Vai que, sei lá, eu vendo 300 livros nesse vídeo porque ele viralizou e toda a minha crise existencial vai ser diluída em dinheiro. A gente se vê na próxima, pessoal. E tchau.